a professora Sabrina e o título do nosso estudo de hoje é Construindo uma Amizade. Hoje nós iremos falar como construir uma amizade que seja sólida e que suporte as pressões, que saiba passar por alegrias e tristezas, lutas e vitórias. Vou iniciar falando sobre a história de Davi e Jonatas. Ali em Provérbios 18, 24, nos fala o seguinte: algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Um dos exemplos bíblicos de amizade sólida é a de Davi e Jonatas. Muitos tentaram distorcer esse bom exemplo de amizade, mas basta lermos com atenção a história deles para a gente ver o quanto Davi e Jonatas viveram uma amizade que reflete a verdade que está em Provérbios 18, 24. No slide vamos estar falando Jesus é a base. Eu vou ler alguns versículos que confirmam que Jesus é a base de uma amizade sólida e verdadeira. Em João 15, 13 e 15 nos fala o seguinte, no 13 nos fala o seguinte: ninguém tem mais amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. No 15, já vós não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tendo-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. 2 Coríntios 6, 14 e 18 nos fala o seguinte: não vos prendais a um jugo desigual com infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? No 18 diz assim: e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tiago 4, 4 e 6 nos fala: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porque qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Então, a amizade ela tem que ser verdadeira, né? Não com soberba, temos que ser humildes. Mesmo uma pessoa sendo da classe social diferente da nossa, nós temos que ver ela com outros olhos, com olhos de humildade, com olhos de amizade, uma amizade verdadeira. Amizade sem barreiras. Há séculos, um corajoso príncipe se orgulhava de ter como seu maior amigo um valente pastor de ovelhas. O príncipe corajoso era Jonatas, filho do rei Saul, o primeiro rei de Israel. O pastor valente era Davi, filho de Jessé, a quem Samuel ungiu como rei, a mandado de Deus. Depois que Davi matou o gigante Golias, foi levado então pelo rei Saul para morar no palácio real. Foi aí que começou a grande amizade entre o filho do rei, Jonatas, e o corajoso pastor de ovelhas, Davi. Nada mais improvável, né, pessoal, que uma amizade entre uma pessoa da realeza e um trabalhador rural. Essa é uma prova de que a amizade verdadeira não se incomoda com o nível social ou acadêmico, não se importa com a raça, com a cor ou nacionalidade. Para demonstrar que a amizade superava qualquer barreira, Jonatas deu a Davi seus pertences valiosos: bela capa real, armadura, espada, arco e cinto, né? É o que vemos ali em 1 Samuel 18, 3, 4, né? No 3 fala o seguinte: Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como sua própria alma. E no 4, e Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também os seus vestidos, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Aí nós podemos nos perguntar, né, pessoal, como uma amizade tão improvável pode ter dado certo, né? E eu respondo para vocês, essa amizade deles deu certo porque Jonatas e Davi tinham a mesma base, que era a palavra de Deus. Honra, compromisso e fidelidade. Em 2 Samuel 9, 1, 13, nos fala o seguinte: e disse Davi:
Há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E no 13 nos diz o seguinte: morava, pois, Mefibosete em Jerusalém. Portanto, de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Essas passagens nos mostram, né, que Davi ele honrou a aliança que tinha feito com Jonatas, né? E lembrou-se da família de Jonatas, né? Do pacto que os dois tinham feito, da aliança que os dois tinham feito, né? E, e se compadeceu do filho de Jonatas, né? Que era coxo de ambos os pés. Então ele foi fiel. Ele foi fiel à promessa dele, à aliança que fez com Jonatas, e ele honrou e cumpriu a sua promessa com seu amigo, mesmo depois de Jonatas, mesmo depois de morto. A prova de balas. Os caminhos de Davi e Jonatas se cruzaram por causa de um objetivo que eles tinham em comum. Ambos temiam ao mesmo Deus. Eram jovens de fé que lutavam em favor do Deus de Israel. Foi assim então que Davi venceu Golias e foi assim que provavelmente Jonatas conheceu Davi e teve admiração tão grande pelo simples pastor de ovelhas. Por muitas vezes levado pelo ciúme e inveja, Saul procurou matar Davi, mas Jonatas fez tudo o que pôde, pondo em risco a própria vida para proteger o amigo. Davi teve que fugir de Saul por cerca de 5 anos. Era difícil separar-se do amigo, correndo riscos. Eles se encontravam em um lugar secreto e ali fizeram um pacto de amizade, uma aliança, um contrato, né? Esse contrato nos fala ali em 1 Samuel 20:42. E disse Jonatas a Davi: vai-te em paz. O que nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja entre mim e ti, e entre minha semente e a tua semente seja perpetuamente. A gente pode ver também ali em 1 Samuel 20:12 e 17. E disse Jonatas a Davi: o Senhor Deus de Israel, sondando eu a meu pai amanhã, a essas horas, ou depois de amanhã, e eis que houver coisa favorável para Davi, e eu então não enviar a ti e não te fizer saber. Tu viu a coragem, vocês veem a coragem de Jonatas, né? Que ele ficava espionando o pai dele para saber das coisas, de como o pai dele iria agir para tentar matar Davi, para que ele pudesse comunicar a Davi, para que Davi pudesse salvar a sua vida. Ali nos mostra a fidelidade, né? Uma amizade fiel, uma amizade que a prova de balas mesmo, que ultrapassou toda a dificuldade, toda a barreira da família não impediu, né? Porque Jonatas era filho de Saul, ele poderia muito bem ficar do lado do pai, mesmo o pai estando errado, mas ele não fez isso, ele foi fiel ao seu amigo. Eu faço uma pergunta agora para vocês. Vocês são fiéis aos seus amigos? Vocês dariam a vida pelos amigos de vocês? Façam essa reflexão, pessoal. Se vocês fariam o que. Eu vou pedir para que vocês estejam dando uma lida na palavra de Deus, na história de Davi e Jonatas, para que vocês possam estar se colocando ali no lugar deles e imaginando se você faria o que Jonatas fez por Davi, pelos seus amigos. O que poderia ter sido então, né, pessoal, coleguismo, companheirismo entre eles, tornou-se um grande exemplo de amizade madura por causa do sacrifício e esforço dos dois. Eles prometeram ser amigos leais e mantiveram a promessa. Davi honrou a amizade com Jonatas mesmo depois que ele morreu. Nem o tempo nem a dificuldade diminuíram a amizade deles. Pessoal, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Valorize suas amizades, não só nos momentos bons, mas nos momentos ruins também. Seja fiel, tenha compromisso, saiba honrar seus amigos. A história de Davi e Jonatas, ela foi baseada em alguns fatores que eu vou contar para vocês aqui, que é a conclusão desse estudo, que a gente tira desse estudo de hoje, né, pessoal? A história de Davi e Jonatas, ela nos mostra que a base da amizade deles, para que ela fosse forte e vencesse todas as barreiras, todas as tempestades, a base era Deus. E essa amizade, ela era verdadeira. Ela não tinha falsidade, ela não tinha mentira.
E eles tinham dedicação, não só de uma parte, mas de ambas as partes, tanto de Davi quanto de Jonatas. Nenhum se esforçava menos que o outro. Os dois se doavam da mesma forma nessa amizade. Por isso que ela durou tantos anos, até mesmo depois da morte de Jonatas. E a amizade deles era sustentada por dois fatores essenciais e principais, que era a sinceridade e a lealdade. Os dois usavam de sinceridade um para com o outro e lealdade, que são dois fatores importantíssimos para uma amizade verdadeira. Finalizando então o nosso estudo, a nossa história sobre Jonatas e Davi, sobre amizade, construir uma amizade sólida, verdadeira. Eu quero deixar aqui para vocês dois exemplos ali, dois temas de casa para vocês estarem olhando para aprender mais sobre a amizade verdadeira, né? Tem dois, eu deixei filme ou leitura. O filme O Menino do Pijama Listrado nos fala sobre amizade verdadeira. É um filme muito interessante e eu gostaria que vocês estivessem olhando. E temos também o livro O Menino do Pijama Listrado, que conta um pouquinho diferente do filme, mas o enredo da história é sobre a amizade verdadeira deles. Pessoal, eu agradeço por terem assistido essa aula até o fim. Espero que vocês tenham gostado. Um abração e um beijo. Fiquem com Deus.